Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Olá, eu sou Laurinda Queiroz e este é o canal Toda a Verdade. Nunca é demais relembrar-vos de que o meu intuito não é retirar ninguém da congregação cristã em Portugal ou por esse mundo afora, não. Cada um é livre de fazer a sua escolha, de estar aonde se sente bem. Aqui o meu trabalho é apresentar-vos a verdade e vós mesmos, se quiserdes analisar e confrontar as pessoas responsáveis por esta instituição, se aquilo que aqui é dito é verdade ou mentira. Claro está que nem sempre posso apresentar aqui as provas que tenho em minha mão, mas desde já vos digo que de tudo aquilo que eu falo está as provas na minha mão, em meu poder e em poder de mais alguém. Por isso, fica ao vosso critério. Apenas sejam felizes e estejam aonde vos façam felizes, mas que não vos enganem. Aproveito para vos ler um comentário do penúltimo vídeo que aqui foi feito, os patrões da congregação. Pois é, alguns têm vindo a pedir que se pronunciem sobre quem eram estes senhores das cúpulas e de determinados lugares aqui de Portugal. Ultimamente tem-se falado de Lisboa, do Alto do Pina, daquele espírito que está instalado e que vem tomando certas determinadas pessoas. Pois bem, eu tenho aqui então esse comentário, eu vou ler. Eu nem vou sequer me pronunciar, eu só vou ler, para verem que realmente as pessoas estão a começar a se libertar e a ganharem confiança nelas mesmas e exporem aquilo, os assuntos que se passaram com elas. Ok? Pronto, mas é muito interessante este comentário, vem de encontro àquilo que até mesmo o irmão Fernando Teixeira tem vindo a relatar. Um homem do qual eu tenho muito respeito e digo mais, que se o irmão Fernando Teixeira fosse meu pai, e até mesmo a irmã Laura, eu teria muito orgulho neles. Acreditem, irmão Fernando Teixeira, endereço aqui a minha admiração por si e o meu respeito. E acredite que se fossem meus pais, teria muito orgulho em vós. Tá bom? Então vou passar a ler aqui este comentário que é do Elvis Viana. Fui cooperador de jovens no Algarve e na comum que eu atendia, um dia de culto à tarde, o irmão Virgílio estava lá no Algarve e fui congregar, mas na hora da palavra, ele que me estava demorando pela revelação, Deus me mostrou a palavra nesse dia e eu levantei. Moral da história. O irmão Virgílio, na hora da palavra, e ele percebendo que a igreja estava entrando no glória, começou a bater na minha perna, em cima da tribuna, e dizia para a igreja, para, a igreja está fazendo muito barulho. A comunhão da igreja, irmã, foi lá embaixo, e no final do culto, queriam bater nele, o chamaram de tanta coisa, enfim. Eu nem me exaltei, nem bati na tribuna, nem cheguei a pregar na eloquência. Mas o povo sabe o que vem de Deus. Esta parte final, digo, eu quero aqui sublinhar esta parte final. Desculpem. Então ele diz o seguinte: esse irmão Virgílio é osso atribulado demais. Não vou comentar sobre este comentário. Vai ficar por aqui. Posto isto, vamos a mais um áudio do irmão Fernando Teixeira. E acreditem que é conveniente que ouçam este áudio, este e o próximo que vem aí. Visto que vai ser realizada a reunião da Assembleia Ordinária, onde vão ser prestadas as contas sobre a parte material que confere à Congregação Cristã em Portugal, acho conveniente que ouçam estes áudios. E, por favor, se for necessário, escrevam as perguntas para colocar aos irmãos da administração, que mais uma vez eu ressalvo aqui, que para mim são pessoas idóneas e que eu tenho o maior respeito por eles.
e pelo presidente da administração. Nunca tive razão de queixa, mas coloquem as questões que, perante os áudios do irmão Fernando Teixeira, vão criar muitas perguntas e que vão ficar na inquietação de todos aqueles que a escutarem. E como nós não queremos que as pessoas fiquem inquietas, fiquem sobressaltadas, fiquem sem paz, para que tudo seja esclarecido, por favor, coloquem estas perguntas dos assuntos que vão ser aqui relatados. Eu já sei há algum tempo quando é que iria ser realizada esta Assembleia Ordinária, mas eu não tenho que fazer propaganda. Desculpem, não tenho que fazer propaganda, mas quero-vos alertar. Vão assistir a esta reunião da Assembleia Ordinária. Não assinem à entrada. Não assinem. Esta é a minha opinião. Se concordarem com o que foi dito durante a exposição dos assuntos, então depois assinem. E se acham que têm que selar com um amém, fica a vosso critério. Se acham que têm que colocar perguntas, não fiquem temerosos, mais vale perguntar do que ficar na dúvida. Dizerem, será que é? Será que a Laurinda tem razão? Será que o irmão Fernando Teixeira tem razão? Será que estes irmãos estão a ser vítimas de injúria? Se eles não tiverem nenhum problema em vos apresentar as provas de tudo aquilo que está aqui a ser falado e dizerem assim, não, aquilo que está a ser dito no canal de Toda a Verdade é mentira. Então que vos deem as provas disso mesmo. Isto é o que eu tenho a dizer. Quanto às provas, eu nem sempre posso colocar aqui as provas, mas elas estão comigo e com mais alguém. E, quando for necessário, elas serão apresentadas nos locais devidos e a quem de direito. Mas digo-vos que tudo aqui que é relatado, tenho as provas e é dito com toda a seriedade que este canal merece. Apesar de todos os meus defeitos e que eu agora até estou com a voz um bocado rouca. Vamos então passar ao áudio do irmão Fernando Teixeira, em que ele também vai aqui falar sobre um assunto de Vila Franca de Xira, em que eu depois também vou apresentar a foto da frente da igreja de Vila Franca de Xira. É interessante aquilo que ele diz, o irmão Fernando Teixeira. Já agora aproveitem, vão buscar um caderno e um lápis para escreverem as perguntas que devem fazer à administração. E se caso não for possível, antes da reunião, peçam para ver o que está lá escrito, quais são as contas que vão ser apresentadas. Porque eu até acredito, muito sinceramente, que a administração desconhece de muita coisa. Esta é a minha opinião. É a minha opinião. Então pronto, então vamos passar ao áudio do irmão Fernando Teixeira. O que é seguimento do segundo, e este é o terceiro. O que agora este ancião mau e violento, como diz o ancião Vítor dos Santos, e que até hoje estou cansado de lhe pedir que me explique olhos nos olhos este segredo diabólico, e que já o fiz por requerimento, o que não sei qual é. É o motivo que se tem acobardado e não declarar estes negócios. Será o medo de ele dizer que sou mau e violento? Isso é o que escreveu, mas não tenha medo. Não se assuste que me olhando pessoalmente sou um ancião de Deus para lhe dar os bons conselhos, porque já não se lembra do nosso convívio junto dos seus familiares, servos e homens de Deus aí no Porto, que era saudável, em que ainda o irmão Vítor não tinha este título e ainda não pertencia a esta cúpula, em que o poder como presidente não lhe tinha subido na mente para estragarem todo o bom ambiente dos seus familiares e desta obra de Deus, permitindo estes crimes dos diversos abusos sexuais. Paro aqui porque é o seguinte, como podem se aperceber, o irmão Fernando Teixeira lidou com os primitivos, aqueles irmãos mais antigos. Portanto, viveu a essência do que era a obra de Deus. E que ele mesmo nota de que tudo está deteriorado, está totalmente adulterado espiritualmente. É isto. Portanto, o irmão Fernando Teixeira é um homem que viveu aqueles tempos áureos do que era a congregação cristã em Portugal.
Será que este homem está errado? Será que o seu sentimento é falso? Com todos os defeitos. É aquilo que eu digo, com todos os defeitos. E eu não venho aqui passar a mãozinha na cabeça das pessoas a dizer que eles são os melhores da rua dele. Não. Com todos os defeitos. Mas este homem, o irmão Fernando Teixeira, viveu o que era a doutrina de Jesus Cristo na congregação cristã em Portugal. Coisa que estes homens atualmente perderam essa essência. Mas vamos continuar. Pessoais, na comunhão dos demais da sua cúpula e a diversas menores, em diversos e dentro das congregações, e as investigações pelas autoridades, onde houveram prisões para diáconos por tráficos humanos, em que este ancião mau o tinha avisado e o confrontando, e que nas nossas reuniões sempre foram impedidos, que enquanto este ancião mau tinha ministério no papel da congregação, e enquanto não era violento, como diz no artigo 45, louvado seja Deus, em que agora vós cúpula estão a engolir todos estes crimes materiais e espirituais, que vós sois os culpados, pela vossa teimosia, o que é Deus a justificar os inocentes e os que estão a sofrerem. Isto é verdade. Muitas das vezes pela teimosia para não aceder à verdade, como por exemplo o irmão Fernando Teixeira em querer dizer que estes homens que tinham cometido, que já vinham com um cadastro sujo e que não era conveniente estarem à frente da congregação com um ministério, seja da obra da piedade, seja ele qual fosse, eles não aceitavam e, como por teimosia, iam contra a opinião. Se achavam superiores, donos da verdade, patrões da instituição e pronto, e outras coisas mais. Mas vamos continuar. O que agora vou responder ao áudio da irmã Laurinda, de segunda-feira, 26 de 2 de 2024, que está preocupada em não se ouvir quando se vai realizar a Assembleia Ordinária em Portugal. O que o irmão Teixeira diz que é Assembleia Desordinária, porque com 40 anos de ministério nunca estive nestas reuniões, o que podem examinar e que não encontram lá o meu nome, porque as somas e balanços não são reais. O irmão Teixeira, como... Aqui o que o irmão Fernando Teixeira diz é que as somas não são reais. Portanto, o irmão Fernando Teixeira sabe perfeitamente como é que tudo isto funciona. Não se esqueçam que houve uma auditoria no Alto do Pina e que foi no tempo do irmão Brás. Aqui em Portugal, quem é que não conheceu o irmão Brás, não é? E com certeza todos aqueles que fizeram parte da administração sabem perfeitamente que o irmão Brás, se havia pessoa idónea, era o irmão Brás. Era o exemplo da idoneidade, sem dúvida alguma. Até mesmo ele pediu uma auditoria para saber as contas que andavam a circular por determinados lugares, como no Alto do Pina. Pois, vamos continuar a ouvir. Contabilista espiritual, no seu entender, vai explicar o que é uma Assembleia Ordinária. É onde a ordem e todos puxam para o mesmo lado, para Jesus Cristo. E a comunhão os puxa para dentro da verdade, dentro da justiça, dentro da paz. Que estas três se encontraram, se abraçaram e se beijaram. Esta é a Assembleia Ordinária, que devem apresentar quantos irmãos Deus confirmou para o ministério, com os requisitos da palavra de Deus. Esta é a Assembleia Ordinária. Agora vou dizer para a cúpula o que é a Assembleia Desordinária, o que também devem apresentarem para a Assembleia. E não esconderem os anciães e os diáconos que foram ordenados e apresentados sem a promessa. Também os que disseram que Deus confirmou pelas vossas amizades, pelos interesses monetários. E quantos servos foram ordenados e eles, por serem homens de Deus, rejeitaram porque não tinham a promessa. Perguntem ao ancião João Gomes da Madalena e outros. E quando... Aqui o irmão Fernando Teixeira o que diz é que muitos que foram levantados sem ter a promessa do Espírito Santo e que foi por conveniência. E nós sabemos perfeitamente que tudo isso é possível. E ele diz aqui, perguntem ao ancião João Gomes, que é muito amigo do ancião Isaías Grilo. Grande amizade. Então o ancião Isaías Grilo, já que está aí no Brasil, quer dizer, o senhor anda sempre lá e cá. O senhor gosta muito de passear. Está no Brasil, está cá, sente falta.
do calor humano, do glória da Irmandade, não é? Compreendo perfeitamente. Então não tivesse decidido ir viver para Portugal, fugir com a responsabilidade de enfrentar o ancião Cláudio Marsola, já que não concorda com ele. E olha, entre os dois, qual é que é o mais hipócrita? O senhor ancião Isaías Grilo ou o ancião Cláudio Marsola? Pronto, está dito. Mas isto aqui que o irmão Fernando Teixeira diz é que tudo deveria vir relatado nesta lista em que são prestadas as contas na Assembleia Ordinária. Quem são os irmãos que são apresentados? Aqueles que são por conveniência, que mesmo não tendo a promessa do Espírito Santo, são levantados porque assim convém. Ai, não sabiam? Oh, quantos casos não há? Quantos? Mas vamos continuar aqui. Não é, Sr. João Gomes? Sr. Ancião da Madalena, não é? Quantos foram levantados por uma declaração e que tiveram que assinarem para serem anciães e diáconos em Lisboa, em que foram apertados por homens de Deus nas reuniões e confessaram que tiveram que assinarem a declaração para terem ministério? E o porquê? E para o que seria? Perguntem ao irmão Virgílio Ancião, que ele é o chefe especializado nesta área. Esta chama-se Assembleia Desordinária. E se este ancião, que são os da cúpula, não quiserem responder pela vergonha ou por serem muitos humildes, o ancião Teixeira, que dizem que é o mau e o violento, dará esta interpretação para quem o pretender e aonde for necessário, e com provas e sem ter vergonha de falarem a verdade. E também devem apresentar na Assembleia Ordinária o que até hoje não apresentaram com clareza: quantos terrenos comprados e de onde veio o dinheiro e como foi desviado de outros lugares e foi para esta compra, e que existem os projetos e dizem para o povo que vai construir este ano e o outro ano e a seguir. E já vão muitos anos. Sabemos que tem que ser assim, mas porque não dizem a verdade? E ainda não começou a construção, como é esclarecido nos áudios atrás. Será que é a mão de Deus? Porque não é esclarecido a verdade para o povo? Porque o nosso Deus não opera no obscuro, nem que tem que ser tudo claro. Esta é a reunião ordinária, falando a verdade e com clareza. Agora, o que é uma Assembleia Desordinária com desordinários é quando compram imóveis por 45 mil escudos e dizem para a administração do Porto que custou 70 mil e que desviaram 25 mil. E quando reconstruíram na coleta para as refeições, desviaram mil escudos. Na obra da piedade, desviaram cerca de 8 mil. E nas compras das remessas das Bíblias, compradas na Casa da Bíblia, e nas vendas para a Irmandade, uma quantidade elevada que foram apanhados pelo administrador. Nas galinheiras, 110 mil, como consta na ata, e que até hoje não deram a volta ao povo. Para onde foi este dinheiro? O que o irmão Teixeira contribuiu para todos estes lugares, e pensando que era para a obra de Deus, e foi para esta cúpula engordar, e foram desviados pela cúpula e dentro da congregação do Alto do Pina. O que disse o ancião Antônio da Fonseca na reunião, que todos ouviram, que é um grande demónio que está em Lisboa e que ninguém o consegue derrubar. Esta é a Assembleia Desordinária, e o que isto fizeram são desordinários. Foi o que disse o menino que ia para a reunião de jovens. E um padre vizinho lhe perguntou: menino, diz-me aonde é que o demónio está, dentro da congregação ou dentro da minha igreja? O menino parou e disse-lhe: dentro da congregação. E ele, padre, disse: por quê? Porque os da igreja do senhor padre, já ele domina, já os tem na mão dele, e ele está na congregação para tirarem de lá os que são de Deus. Vejam o que está hoje a acontecer dentro das congregações, pelos que se intitulam anciães da cúpula dos mais velhos, como autoridades que o dizem que o são no artigo 132 e 72, e confirmam no artigo 118 que o povo tem que crer na religião da doutrina da congregação cristã e não apenas professa a sua crença, como aceitou sujeitar-se às tradições e seus hábitos da requerida, e sujeitar-se às deliberações do Conselho dos Anciães e da Igreja. E quem não se sujeitar, tem o artigo 92, que a jurisdição não pode impor às igrejas evangélicas regras jurídicas para admitir, excluir ou excomungar os respectivos fiéis ou os seus ministros, e imporem que igrejas deveriam ser abertas ou fechadas ou reabertas. É tudo o que está e tem acontecido aqui em Lisboa por esta cúpula dos anciães. Digam de quem
É este espírito, porque está escrito que o Senhor Jesus disse que nos tirou do jugo e do fardo pesado e disse: tomai o meu fardo que é leve e o meu jugo que é suave. Não são estes os que dizem o que diz a palavra, que de entre nós se levantarão falsos profetas e falsos pastores, que não pouparão ao rebanho, e se possível até enganarão os escolhidos de Deus. E sendo o grupo da cúpula do Alto do Pina, que criaram lá todos estes desvios, e sendo os mesmos que reconstruíram a congregação numa casa em Vila Franca de Xira, que uma irmã ofereceu já há muitos anos, e foi exigido pela família a reconstrução e transformação para a congregação, talvez para que não levassem o caminho que estava a levar o terreno da abóbada, para que a cúpula... Aqui que o irmão Fernando Teixeira refere do caso da abóbada, não sei se lembram, mas havia o ancião mais velho da Europa, o ancião da Ariosa, o irmão Augusto Pereira, que queria vender o terreno que era para a construção, que foi doado para a construção da igreja. Sim, queriam vender, queriam se calhar fazer dinheiro, e que foi lá construído, e foi essa a intenção da construção na abóbada. Por isso, será que era a mesma intenção em relação a essa casa que foi doada para ser feita a igreja de Vila Franca de Xira? Pois, vamos ouvir aqui o restante do irmão Fernando Teixeira. Que é a mesma do Alto do Pina e seus colaboradores, e que foram obrigados também em Vila Franca a reconstruir. E o porquê desta obrigação? É uma pergunta, porque o que se ouve é que também tiraram ordenados, no que se não pode chamar ordenados, porque são camuflados. Como podem ouvir o áudio de 16 de julho de 2023, que fala dos ordenados de luxo e maiores do que o primeiro-ministro. Que enquanto a cúpula for a mesma, estes escândalos e estes desvios e estes crimes não param jamais. E o porquê que gastaram grandes valores, é a oferta dos pobres e das viúvas. E esta casa de Vila Franca já está reconstruída há anos e está fechada e não abre. Será que é obra manchada e Deus não abençoa? Será que é mais uma que têm que abrir clandestina sem que a Câmara dê a licença, como fizeram no Alto do Pina? É uma pergunta, mas tenho a resposta. Em que a Câmara rejeitou em dar licença e que os patrões, os donos da congregação do Alto do Pina, a abriram sem a licença, transgredindo as leis. Mas patrão é patrão. Digam que doutrina é a desta cúpula. Respondam para o ancião mau e violento, como o diz o presidente dos anciães, que é ele que atende as reuniões em Lisboa e que tem como presidente saber de tudo, o que também devem explicar para a Assembleia Ordinária todas estas transgressões e as desobediências à lei, para que seja Assembleia Ordinária e não desordinária. O que vou mandar a foto desta congregação de Vila Franca de Xira, que o nome é congregação fechada há anos e que é a vergonha para os que servem a Deus e mais para a obra de Deus. Termino o terceiro e o outro segue já. Bem, eu vou-vos apresentar então a foto da fachada da igreja de Vila Franca de Xira. Sim, e depois vou-vos apresentar também, se procurarem no Google, Congregação Cristã em Portugal, Vila Franca de Xira, irão ver que lá dirá fechada temporariamente. Pois é. Portanto, assim vai as finanças do reino da cúpula da Congregação Cristã em Portugal. E é bom que procurem saber esta verdade. Afinal de contas, para onde vão os dinheiros que o povo dá? O que é feito? De que maneira? Têm direito a saber. Vou-vos deixar então com a foto da fachada e depois também com a foto a dizer no do Google fechada temporariamente. Depois ficará a vosso critério colocarem essas questões aos senhores da congregação. Como podem observar, Congregação Cristã em Portugal, uma fachada que foi recuperada. Está ali o número 16. Ok? Como podem verificar, diz aqui fechado temporariamente. Ok? Pronto. E é isto. É só pesquisar e verificarem. Peço-vos, por favor, que venham assistir a este último áudio que eu vou colocar do irmão Fernando Teixeira. Será muito interessante. E para analisarem, afinal de contas, para onde vão as coletas ofertadas?
Até ao próximo vídeo, se Deus quiser, e Deus vos abençoe. E muito, muito grata por estarem aqui presentes. Deus vos abençoe. Obrigado por assistir a mais um vídeo de Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Dê o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho.